Deixa eu analisar aqui. Vou acrescentar isso aqui pro roteiro do próximo vídeo. Eu acho que isso aqui vai ficar legal. Pedro Ivo, bora trabalhar, vagabundo, que hoje tem vídeo novo no canal. Tudo bem, Conan. Então tá bom. Vamos lá. E alô, galerinha. Saudações iborianas para todos vocês. Estamos aqui hoje na apresentação de mais um vídeo. Mas primeiro, inscreva-se no canal, ó. Deixa aquela curtida. Pra marca Conan ficar, ó, gigante. E assim, YouTube criar visibilidade para o canal. E se vocês não se inscreverem, vou decapitar todos vocês. Deixem a curtida bárbara. Se não fizerem isso, que queima no inferno. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pedro Ivo Guerreiro Rodrigues apresenta Conan, o Bárbaro Brasileiro. Conceda minha vingança. Mas se não me atender, vá para o inferno. Pedro Ivo apresenta outro personagem ou outra personalidade que não é o Conan. Pois bem, pessoal, e hoje o vídeo aqui no canal é a sessão Fora do Eixo, que é a sessão Off the Topic. É onde o Conan autoriza eu falar de outro personagem neste canal. Mas primeiro, para eu falar de outra coisa, de outro assunto, de outro personagem ou de outra personalidade neste canal, eu tenho que pedir autorização para o Conan, lá na era iboriana, que uma necromante estabelece essa comunicação entre mim e ele, através de telepatia. Então, vamos nessa. Conan, autoriza aí, Conan, por favor! Em nome de Croimitra, Pedro Ivo, eu te concedo e te dou autorização para que você possa falar de outro personagem ou de outra coisa neste canal. Mas lembre-se de uma coisa, o canal é meu e o foco é Conan o Bárbaro sempre. E que Crono te dê discernimento para que você possa saber administrar. Mas se ele não te der o discernimento, que os dois vão para o inferno. Aqui quem tá falando é o Rei Pelé, o grande Rei Pelé no campo, com a camisa 10 da seleção brasileira, na Copa de 58 contra a Suécia. Lá vai o Rei Pelé, vai bater, vai bater, vai bater, vai fazer o golaço. Olha aqui o golaço do Pelé, bateu, golaço, 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 golaço. É do Rei Pelé, do Rei Pelé. Rei, o rei nunca larga sua majestade, é o grande rei, que golaço. O quê? Pedro Ivo, que brincadeira feia é essa? Tá parecendo retardado mental. O que é isso, seu cão do inferno? Mas Conan, que isso, cara? Para de ser careta. Hoje, o vídeo que nós vamos falar aqui no canal é sobre o Pelé. E eu só estou fazendo assim uma pequena imaginação que eu estou fazendo, de eu imaginando eu ser o próprio Rei Pelé, porque eu sou muito fã do Pelé, cara. Para com isso. Então tá bom. Vejo que minha presença aqui não é mais necessária. E eu não suporto ver essas suas infantilidades. Então, que queime no inferno, seu cão! Eu vou me embora! Esse Conan não é fácil. Mas agora, vamos adentrar no contexto histórico do grande, maravilhoso Rei Pelé. Vamos nessa! Edson Arantes do Nascimento, ou melhor dizendo, o Rei Pelé. Nascido em Três Corações, dia 23 de outubro de 1940. E, infelizmente, falecido no dia 29 de dezembro de 2022. Mais conhecido como Pelé, né? Foi um futebolista brasileiro que atuou como atacante, descrito como o rei do futebol. É amplamente considerado como o maior atleta de todos os tempos. É isso aí, não é pra pouco não, hein? Em 2000 foi eleito jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol e foi um dos vencedores conjuntos do prêmio Melhor Jogador do Século da FIFA. Nesse mesmo ano, Pelé foi eleito o atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. De acordo com a IFFHS,
é o segundo maior goleador da história do futebol em jogos oficiais, tendo marcado 765 gols em 812 partidas. É isso aí, não é pouco não, hein? No total foram 1.283 gols. Eita, galerinha! 1.283 gols, até que tive que repetir, né? Em 1.363 jogos, incluindo os amistosos não oficiais. Um recorde mundial no Guinness, né? Durante a sua carreira, chegou a ser durante um período o atleta mais bem pago do mundo, é isso aí, né? Então vamos começar na gênese, né? Pelé começou a jogar pelo Santos Futebol Clube aos 15 anos de idade e pela seleção brasileira aos 16. Durante sua carreira na amarelinha, né, sagrou-se campeão, né, em 3 edições de Copa do Mundo da FIFA, 1958, 1962 e 1970, respectivamente, sendo o único a fazê-lo como jogador. Contando com os gols, né? Até me emociona falar do Rei Pelé, né? Contando com os gols oficiais, né? Pelé é, ao lado de Neymar, o maior goleador da história da seleção brasileira. Cada um assinalando, até o presente momento, 77 gols em 92 jogos. Em clubes, ele é o maior artilheiro da história do Santos e o levou às várias conquistas, com destaques para 2 Copas Libertadores da América, né? 2 Mundiais Interclubes, vencido respectivamente em 62 e 63. Conhecido por conectar a frase jogo bonito ao futebol, a ação eletrizante e a propensão de objetos espetaculares, né, de Pelé, fizeram dele a estrela rapidamente, e a sua equipe fez turnê internacionais, ao fim de aproveitar ao máximo a sua popularidade. Após se aposentar em 1977, né, tornou-se o embaixador mundial do futebol e fez muitos trabalhos de atuações e comerciais. Em janeiro de 1995, foi nomeado ministro dos Esportes no governo de FHC, Fernando Henrique Cardoso, e em 2010 foi nomeado presidente honorário do New York Cosmos. É isso aí, o cara não é fraco não, hein? Com média de quase 1 gol por partida. Ao longo de sua carreira, Pelé era especialista em chutar a bola com qualquer um de seus pés, além de antecipar movimentos de seus oponentes em campo, né? Embora atuasse predominantemente como atacante, ele podia recuar e assumir o papel de playmaker, fornecendo assistências com sua visão e habilidades de passe. Considerado um jogador completo, também tinha como característica a qualidade do drible para passar pelos adversários. No Brasil, Pelé é aclamado como herói nacional por suas realizações no futebol e por seu apoio franco às políticas, que melhoraram as condições sociais dos pobres, né? Ao longo de sua carreira e aposentadoria, recebeu vários prêmios individuais e de equipe por seu desempenho em campo. Suas conquistas e recordes e seu legado, né, serão sempre em mente, eternamente, eterno. Eu até me emociono, né? Pois bem, né? Como dito antes aqui, né? Pelé nasceu em Três Corações, em Minas Gerais, né? Sendo filho do jogador João Ramos do Nascimento, porém mais conhecido como Dondinho, e Celeste Arantes. Pelé é o mais velho de 2 irmãos, né? Pelé recebeu seu primeiro nome em homenagem ao inventor estadunidense Thomas Edison, de quem Dondinho era fã. Seus pais decidiram remover e chamaram somente de Edison, mas houve um erro na certidão de nascimento, levando muitos documentos a mostrar seu nome como Edson com I ou não Edson com D mudo, né? Como é chamado, ele foi originalmente alcunhado de Dico por sua família. Edson recebeu o apelido Pelé durante seu tempo de escola por conta da forma que pronunciava o nome de seu jogador favorito, o goleiro do Vasco da Gama, Bilé, time inspirado do homônimo carioca, que era o Vasco da Gama de São Lourenço, né?
a qual falava de forma equivocada, né? Pelé não gostava do apelido e chegou a brigar com colegas de escola, né, em sala de aula, que inicialmente lhe atribuiria, né, essa alcunha do Pelé, né? Em sua autobiografia, Pelé afirmou que não tinha ideia do que o nome significava, e nem seus velhos amigos também. Além da afirmação de que o nome é derivado do bilé, né, e significa milagre em hebreu. Olha aí, ó, Pelé significa milagre e a palavra não tem nenhum significado em português. Agora uma pequena citação dita pelo próprio Rei Pelé. Meu nome verdadeiro é Edson. Eu não inventei o Pelé. Eu não queria nem esse nome. Pelé soa infantil em português. Edson é mais como Thomas Edison, o homem que inventou a lâmpada. Pelé sobre a recusa inicial do apelido, ele falando isso, né? Aos 3 anos, Pelé muda-se com sua família para o estado de São Paulo, onde viveria, né, quase toda a sua vida em diferentes cidades. A primeira delas, Bauru, onde viviam na pobreza, e Pelé ganhava algum dinheiro extra trabalhando em lojas de chá, né, ensinando a jogar futebol pelo seu pai, né. Também não tinha dinheiro para comprar uma bola de futebol adequada e geralmente jogava com aquela famosa bola de meia, né, com o jornal, né, e amarrada a uma corda, e ainda jogava com uma toranja. É isso aí. A primeira equipe de Pelé foi em 7 de setembro, a equipe que jogava na Terra Batida, batizada em referência à rua que fazia na esquina na casa de Pelé. Do 7 de setembro, Pelé foi para o Ameriquinha, né? Onde calçou chuteiras pela primeira vez e foi campeão do torneio início local com apenas 13 anos de idade. Pelé começou a jogar pelo Baquinho, equipe infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, que conquistou 2 campeonatos infanto-juvenil. Pelé, né? Até me emociona, errei aqui falando Pelé, é Pelé. Pelé era o caçula da equipe. O time de Bauru apresentava uma grande superioridade sobre seus adversários. E em um desses jogos, né, chegou a ganhar de 21-0, com Pelé sendo um dos artilheiros com 7 gols. No primeiro ano de atuação, a equipe foi campeã com 6 rodadas de antecipação. Pelé já chamava atenção na época, com muitos espectadores vindo aos jogos somente para assistir o garoto. Aí foi convidado em 1954 a se apresentar numa preliminar de um jogo na segunda divisão do Campeonato Paulista, enfrentando o grande e poderosíssimo campeão do Infanto Juvenil de São Paulo. O time de Bauru venceu a partida por 12-1, com 5 gols de Pelé, que foi o destaque em jornal local da cidade. A equipe do Baquinho, né, se desfez em 1955 e os garotos resolveram criar uma nova equipe dessa vez para jogar o futebol de salão. Deram o nome à equipe de rádio, em referência à Rádio Futebol Clube, na cidade de Mococa. O futebol de salão tinha acabado de se tornar popular em Bauru. Quando Pelé começou a jogar, ele fez parte da primeira competição de futsal na região. Pelé e sua equipe ganharam o primeiro campeonato e vários outros. Pelé se destacou nesses campeonatos com uma superioridade técnica aos demais garotos. É isso aí! Mas somente em 1956, Pelé recebeu uma proposta do Bangu Atlético Clube, que foi recusada por Celeste, a mãe dele, né? Que não queria que ele fosse para uma cidade grande. Em suas próprias palavras, Pelé também foi convidado para jogar no Esporte Clube Noroeste de Bauru. Valdemar de Brito, seu técnico no Bauru Atlético Clube, né? Se opôs à ideia, com receio que Pelé se lesionasse jogando pelo Noroeste. Brito sugeriu então a sua ida ao Santos Futebol Clube. A mãe de Pelé inicialmente era contra a ideia, já que não desejava que Pelé se tornasse um jogador profissional de futebol. E ela acabou sendo convencida e Pelé foi com Brito para a cidade de Santos. E sendo assim, né, chegando em Santos, né, Pelé teve a sua primeira partida profissional. Ele fez em sua estreia profissional no dia 7 de setembro de 1956, com apenas 15 anos de idade, contra o Corinthians de Santo André. E teve um bom desempenho em uma vitória de 7-1, marcando o primeiro gol de sua carreira profissional. Durante a partida, Zaluar, o goleiro do Corinthians, mandou fazer um cartão de apresentação após se aposentar e começar a trabalhar como corretor, no qual se identificava como goleiro do primeiro gol de Pelé. Eita, poxa. Pelé iniciou a temporada de 1957 na reserva, né? Por ser considerado ainda muito jovem.
e ter como concorrente na posição Emanuele Del Vincio, principal referência do ataque santista. Mesmo atuando na reserva, Pelé chamou a atenção de vários dirigentes gaúchos no início do ano, quando o Santos visitou o Rio Grande do Sul. E o Brasil de Pelotas tentou trocar o seu atacante Joaquinzinho por Pelé, que foi negado imediatamente pelo treinador santista. Já o Grêmio chegou a consultar o Santos sobre a possibilidade de empréstimo de Pelé. No torneio Rio-São Paulo em 57, este foi o artilheiro da equipe junto com Durval, não obstante de ter entrado como reserva em mais de metade das partidas disputadas. E neste mesmo ano de 1957, o Santos formou uma equipe combinada com o grande poderosíssimo na época ele era poderoso esse clube, o Vasco da Gama, Foi aí que Pelé pegou a projeção nacional, a partir do momento que ele fez o combinado com o Vasco e Santos e foi participar de um torneio internacional no Morumbi, organizado pelo próprio São Paulo, para ajudar na construção do seu estádio. Como os jogos do combinado seriam sempre no Maracanã, optou-se por utilizar então a camisa vascaína. Na primeira partida contra o português belenenses, Pelé marca 3 gols na goleada por 6-1. Pelé ainda marcaria um gol na partida seguinte contra o arquirrival Flamengo e outro gol na última partida do combinado contra o São Paulo, totalizando 5 gols em 3 partidas. As atuações dos jogadores foram elogiadíssimas pela imprensa, que surge aí o nascimento de um futuro craque da seleção. E foi aí que teve o olheiro, que estava um dos olheiros da seleção brasileira na época, Silvio Pirillo. Um mês depois, convocou Pelé para a seleção, tendo assim a sua primeira convocação para a seleção brasileira, galerinha. Até me emociono, hein? Curiosamente, Pelé, por diversas vezes, já se declarou vascaíno, Em 1967, quando ainda atuava pelo Santos, afirmou que o Vasco era seu time de coração, em entrevista para o Museu da Imagem e só. E em 1977, declarou que o time do coração sempre foi o Vasco. E em 2020, a ser questionado se era vascaíno, Pelé afirmou assim: essas são as palavras do rei. Fui não, sou Vasco ainda. E em 2021, Pelé foi agradecido com o título por sócio honorário do Vasco da Gama. É isso aí, Com a convocação da seleção brasileira, a venda de Del Vecchio ao Verona, Pelé consolidou a posição como titular no ataque santista, assumindo a camisa 10. Alçando a posição de titular, Pelé sagrou-se artilheiro do Campeonato Paulista de 1957, com 17 gols, a primeira artilharia de um total de 11 artilharias na competição, recorde até hoje não batido. Pelé seria o artilheiro do Santos no ano com 57 gols marcados. E sendo assim, galerinha, depois de tudo isso, Pelé construiu uma carreira brilhantemente no Santos, com várias convocações para a seleção brasileira, com vários títulos, tanto no Santos, tanto na seleção brasileira. E os principais já citei aqui, E um dos momentos mais cultuados nessa grande carreira, é justamente o 1000º gol, anotado em 19 de novembro de 1969, em uma partida contra o Vasco da Gama, quando Pelé marcou a partir de um pênalti no estádio no Maracanã. Marcado o pênalti, seu nome passou a ser gritado no Maracanã, até mesmo pela torcida vascaína. Pelé chutou no canto esquerdo do goleiro Andrada, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Ao cair e perceber que a bola tinha entrado, Andrada socou a grama enquanto Pelé comemorava o gol. Essa imagem é considerada, até hoje, histórica. O arqueiro Andrada permaneceu no chão por mais um tempo e só levantou a ser erguido por um companheiro. O goleiro do dia anterior tinha se manifestado o desejo de evitar aquele gol, Anos mais tarde afirmou que o evento foi histórico mesmo, E com determinado tempo ele foi se acostumando e ele acabou sendo o goleiro que levou o gol 1000 de Pelé, E acabou se acostumando como se tivesse adotado um filho. Palavras do próprio arqueiro Andrada, é isso aí, Feito o gol, Pelé correu para a bola, beijando-a, O jogador foi cercado por jornalistas e carregado por vários dirigentes do Santos. Pelé dedicou o gol às crianças e pessoas pobres, E também velhinhos cegos.
O discurso na época, né, foi duramente criticado. Alguns que esperavam uma fala contra a ditadura militar brasileira, que na época era vivida, é isso aí, né? Considerado o mais duro dos atos institucionais ao regime militar naquela época, né? O jogo foi suspenso por 20 minutos e Pelé deu uma volta olímpica no estádio com a camisa do Vasco com o número 1000 nas costas. É isso aí, galerinha! E logo depois de tudo isso, com uma carreira incontestável na seleção brasileira e incontestável no Santos também, né? Pelé encerra sua carreira em 1º de outubro de 1977. Pelé encerrou sua carreira em uma partida de exibição entre o Cosmos e o Santos, na qual Pelé dos Santos se transferiu para o Cosmos, né? O Santos chegou a Nova York depois de derrotar o Sir Sanders em Nova Jersey por 2-0. A partida foi jogada na frente de uma multidão no estádio dos Giants e foi transmitida lá nos Estados Unidos pelo programa Wide World of Sports da American Broadcasting Company, bem como, né? Em todo mundo, o pai e a esposa de Pelé assistiram a partida, né? Bem como também Muhammad Ali e Bob Moore. Em seu discurso de despedida, Pelé pediu que o público repetisse com ele 3 vezes a palavra love, 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 que significa amor. O ato serviu de inspiração a Caetano Veloso para compor a sua canção Love, Love, Love. E é isso aí, galerinha. Aqui fica apenas um apanhado histórico de Pelé, porque se for falar da carreira dele detalhadamente, tem que ser vários vídeos aí. Então, fica aqui a homenagem aqui do canal Conan Brasileiro para essa personalidade incrível e fantástica. Eu não quis entrar nas polêmicas da vida pessoal dele, eu quis só apresentar Pelé como grande atleta, como grande jogador que foi. E fica aqui a minha homenagem, que meu pai era muito... Eu não vi Pelé jogar, mas pelos relatos que meu pai fala, né, que papai foi muito fã dele, apesar de papai não ser santista, então papai era muito fã dele. Então fica aqui essa homenagem aqui ao grande rei Pelé. Valeu, galerinha, saudações iborianas para vocês! Pois bem, pessoal, agora vamos fazer uma chamada para um grande convidado, um ilustre, na qual esse convidado, eu sou muito fã dele. Mas vamos deixar esse mesmo convidado se apresentar. Ele vai falar a sua experiência com o rei, o grande, saudoso Rei Pelé. Vai lá, garoto, o poder é de você. Vamos nessa! E alô, alô, galerinha, estamos aqui com grande fã do Rei Pelé, do Edson Arantes do Nascimento, que é Gerazino Belo Rodrigues, na qual é o meu pai. Então eu sei que ele era muito fã do Rei Pelé. Ele hoje ele é portador do Alzheimer, né? Mas ele ainda lembra ainda. Diz uma grande lembrança que o senhor tem do Rei Pelé, pai. Fala aí. Quando ele fez 1000 gols contra o Vasco, contra o goleiro Andada. Isso, que ano foi? 1969. Muito bem, o senhor lembra? Foi, agora, 3 opções. O gol foi de cabeça, foi de falta ou foi de pênalti? Rápido. Foi de pênalti. Muito bem, foi o gol 1000. Foi. Contra que goleiro? Andada. Pai, agora deixa eu lhe perguntar aqui. Pelé jogava muito mesmo? Porque eu não vi Pelé jogar, eu só vi quando era mais jovem. Ele jogava muito mesmo ou é só mídia? Ele era magnífico. Magnífico, pai. Magnífico, era. Defina em uma palavra só. Pelé foi o quê? Magnífico. Magnífico, então, né? Chega, ele até se emociona, rapaz. Gerazino Belo Rodrigues. Valeu, pai. Manda assim, saudações iborianas para todos vocês. Fala aí. Saudações iborianas para todos vocês. Não, saudações iborianas para todos vocês. Fala. Saudações iborianas para todos vocês. Vai lá e fala assim. Inscreva-se no canal do Pedro Ivo ou Conan Brasileiro. Fala aí. No canal do Pedro Ivo, Conan Brasileiro. Não, inscrevam-se no canal Pedro Ivo ou Conan Brasileiro. Vai lá. Inscreva-se no canal Pedro Ivo, Conan Brasileiro. É isso aí, garotinho. Valeu! Pois bem, pessoal, e chegamos a mais um final de um grande vídeo aqui no canal, que foi a sessão Fora do Eixo, a sessão Off Topic. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal, comentem e deixem aquela curtida bárbara. Conto com vocês lá. Saudações iborianas para vocês. Valeu!
Aqui é Conan, o Bárbaro da Sibéria. Eu vim diretamente transportado da Era Iboriana para cá, para a Era Moderna, para o Museu do Videogame. Venham prestigiar o Museu do Videogame, porque se não prestigiarem, irei decapitar todos vocês, sem nenhuma piedade, sem nenhuma compaixão, porque aqui é Conan, o Bárbaro da Ciméria. Saudações iborianas para vocês.